Vamos lá, vamos então iniciar a nossa aula da disciplina de manejo e conservação do solo e água em regime de tutoria. Como a gente já vinha conversando antes de gravar, né? Então a gente vai tentar fazer desse jeito que a gente combinou aí, com as aulas remotas e na possibilidade de fazer pelo menos uma ou duas práticas aí referente à disciplina, tá? Que tem umas coisas aí importantes e eu acho que talvez a gente faz uma manhã inteira e mata aquelas duas que ficou para trás, entendeu? A gente pode fazer isso também. A gente vai seguindo normal, toda segunda-feira nesse horário, e aquelas duas que ficou para trás, por causa daquele engano do cadastro e tudo mais, e do horário, a gente pode fazer numa prática e já matar essas duas também. Eu acho que seria melhor. Faz uma manhã toda e que aí eu organizo o material, o nível, os negócios para a gente, principalmente fazer a parte de curva de nível, que é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. Curva de nível e também no laboratório, as análises granulométricas, algumas coisas assim. Então, a gente vai tentar ver se faz essas coisas aí, beleza? Mas aí vem todo mundo para cá, vem de máscara, tranquilinho, a gente consegue fazer sim, tá? Não tem problema de aglomeração só nós quatro, não. Tá joia? Então, é isso aí. Hoje a gente já vai iniciar a disciplina aí, fazendo o nosso primeiro encontro, né? Vamos colocar aí, hoje dia 28/9, né? Mas a gente vai colocar como nosso primeiro encontro, e aí aquelas duas a gente vai fazer a nossa prática uma manhã toda. Eu acho que vai dar legal aí, tá? Beleza? Acho que fica interessante. Que aí a gente vem, vocês vêm com a manhã toda, a gente faz tudo que tem que fazer, e vocês não ficam sem a prática da disciplina. A nossa disciplina no regime normal, acho que ela tem 4 a 5 práticas, né? Dias de prática. Então, aqui a gente vai pelo menos 2 aí, né, a gente tenta dar uma resumida para conseguir fazer, certo? Então, vamos lá, então. Como eu não estou no meu computador, eu não vou compartilhar a tela, na verdade, eu vou compartilhar a tela do meu computador, mas eu vou compartilhar a tela do Punch, tá? Vou abrir o Punch aqui e a gente vai estar conversando e falando. Nosso primeiro assunto da disciplina, que a gente vai falar um pouquinho, é sobre a questão da parte física do solo, tá? Então, como todo mundo sabe, o solo, ele é um corpo tridimensional, ele é composto por areia, silt e argila, que são as frações granulométricas do solo, essas 3 frações que compõem o solo. Então, elas juntas, elas têm a característica de formar agregados de solo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte física do solo. O solo, ele tem propriedades químicas, físicas e biológicas. Biológica, a gente vê um pouco mais na disciplina de microbiologia, a parte química vê um pouco mais na disciplina de fertilidade, e a parte física que a gente vai estar vendo na parte aqui da disciplina de manejo, tá? Então, química, física e biológica, as 3 coisas, elas estão juntas, apesar de a gente ver um pouco mais em uma e em outra disciplina, de forma separada, né? Acaba abordando essas outras questões mais, menos ênfase, nessa aqui a gente vai dar mais ênfase para a parte física do solo, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, vocês estão vendo a minha imagem do Punch aí, então, né? Estão vendo aí, né? Estamos sim, professor. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou fazer um pequeno desenho aqui para a gente começar a nossa aula de hoje, tá? Então, imagine aí um solo qualquer, tá? Nesse solo tem lá uma planta, né? Essa planta, ela vai se desenvolver, vamos colocar uma árvore aí qualquer, né? Uma planta com sistema radicular mais profundo, mais pivotante, que a gente chama, tá? E as plantas com sistema radicular menos profundo, ou que não tem a tal da raiz principal, que são aquelas chamadas de as gramíneas, aquelas plantas que têm um sistema radicular mais raso, tá? Então, vamos pegar um gramado e vamos pegar uma árvore, tá? Uma árvore de um porte maior. Então, qual que é a diferença dessas plantas? Com relação à raiz, principalmente. Então, as gramíneas, em geral, elas têm raízes, lembram lá das aulas de botânica e de planos de lavoura, essas outras aulas aí? As gramas, em geral, elas têm a tal da raiz fasciculada, que é aquela raiz que forma uma emboleira só, tá? Enquanto que a planta da dicotiledônia, aquelas plantas de folha larga, elas já têm essa raiz, a raiz
pivotante, aquela raiz que tem um eixo principal e vai ramificando outras raízes na sua lateral. Então, essa aqui, por exemplo, ela teria essa daqui como uma raiz principal e ramificações laterais saindo da raiz principal, tá? Isso vai aprofundando, vai ajudando a descompactar o solo e vai buscando água em profundidade. Enquanto que as plantas gramíneas em geral, as poáceas, né, que são aquelas plantas de folhas estreitas, monocotiledôneas em geral, eu falo as gramíneas porque são o grupo que mais tem delas, mas a gente coloca aí, são falando em família mesmo, são as poáceas, as ciperáceas, são essas plantas de raízes, os capins em geral, que tem aí no campo. Eles têm raiz fasciculada, que é aquela emboleira de raiz, são raízes geralmente mais superficiais, exploram mais a superfície, buscam água em profundidade? Também busca, mas só que elas vão ter lá uma ou outra raiz dessa cordão que vai descer e vai buscar água, mas não é o grande volume de raízes, estão ali nos primeiros 0 a 20 centímetros, tá? Então, quando a gente fala de desenvolvimento de raiz, de planta, a planta ela depende muito de características físicas do solo, tá? Se o solo não tiver com condições físicas adequadas, essas raízes elas vão ter muita dificuldade de crescer. Como é que a gente mede isso? Como é que a gente sabe isso? É conhecendo os atributos físicos do solo. Então, a gente tem que conhecer qual é a densidade desse solo, qual é a porosidade, tá? O que é densidade? Densidade é uma relação de massa e volume. Porosidade é quanto de espaço vazio tem no solo, quantos de poros tem esse solo. Então, a gente tem que conhecer esses atributos físicos do solo para poder entender melhor a dinâmica das raízes, a dinâmica de infiltração de água no solo, para depois sim a gente entender da questão toda do manejo como um todo, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, uma chuva que venha a cair sobre esse solo, tá? Então, faz de conta que um belo dia aí está caindo uma chuva, tá? Essa chuva, ela tem uma força, uma velocidade, tá? Se essa chuva ela for muito intensa e o solo for muito compactado, o que vai acontecer com esse solo, com essa água? Então, da onde é plano, se não tiver condições da água infiltrar no solo, onde é plano alaga. E aonde é mais caído, o que vai acontecer? Vai haver escoamento, né? Então, essa água ela vai tender a correr para lá e depois vai tender a descer em profundidade, né? Então, depois de um tempo, essa água ela vai começar a escoar aqui para baixo, né? Então, ela vai, se o terreno é todo plano, ele vai formar alagamento, vai acumular água em pequenos bolsões, né? Em alguns pontos mais baixos do terreno, onde o relevo ele tem uma micro variação, formando aquelas poças de água. E na onde tem condições da água escoar, ela vai escoar e vai chegar até o ponto mais baixo do terreno, ou numa outra área qualquer, ou às vezes dentro de um curso d'água, dentro de um rio, né? Geralmente, essa água ela vai descer até chegar dentro de um rio. Se ela não infiltrar, ela chega num rio. O grande problema disso tudo, de quando vem uma chuva e escoa a água, é que ela está levando com ela nutrientes, está levando com ela solo, está levando com ela areia. Então, todos os componentes do solo, areia, silt e argila, vai estar levando junto, né? Muitas vezes aquela água mais suja que a enxurrada tá levando é uma água que, de certa forma, é uma água que está levando muitos fragmentos de partículas de argila, quando você vê uma água muito vermelha escorrendo, que está levando argila. Na cidade, a gente vê uma água mais preta, tipo assim, ela não está suja de terra, mas ela está mais preta, um tom, como se fosse um transparente puxando para o escuro. Isso aí é um indicativo de fumaça, de borracha, de sujeira que tem mais na cidade. Isso quando eu estou falando da água correndo em cima do asfalto, né? Folha, pedaço de planta que desce junto. Só vê sujeira de barro mesmo quando a água vem de uma rua que não é pavimentada. Quando vem, às vezes, de uma rua de chão, né? Estrada de terra. Aí você vê aquela água mais suja, mais avermelhada. Que geralmente a água está ali carregando todos os sedimentos, né, que contém naquele solo. Às vezes está levando argila, areia, às vezes está levando mais pedra. Então, dependendo do solo do lugar ali, se é cascalho, se é arenoso, se o que tiver na região, a chuva da enxurrada acaba levando para a parte mais baixa do terreno. Às vezes isso daí chega em um rio, tá? Então, às vezes isso aqui vai acumular dentro de um rio, esse solo está descendo, e faz o que a gente diz de formar assoreamento, né? Então, a gente não quer que ocorra o quê?
que ocorra esse tal desse assoreamento, né? Vamos dizer que o rio está aqui, ó, e cada vez que passa, todo ano que passa, ele vai formando uma camada de areia que cai sobre a água e depois vai depositando lá no fundo do rio. O que pode acontecer? Com o tempo, esse rio ele pode ir juntando solo, terra e diminuindo o seu leito, ou seja, ele está assoreando, está sendo soterrado pela água das enxurradas, tá? O rio ele tem um fluxo normal, que é a sua correnteza, a correnteza ela leva também esses sedimentos para baixo. Numa situação normal, onde está tudo ocorrendo dentro de um ecossistema comum, onde a chuva está acontecendo, mas a água está vindo pela mata, então quando a vegetação não é muito modificada, claro que vai vir solo, claro que vai vir folha, sujeira com a água da chuva, mesmo no ambiente nativo, que não foi mexido. Mas a força do rio ela vai dando conta de levar esses sedimentos mais adiante. Esses sedimentos eles vão sendo depositados no próprio rio ou até no fundo do mar, né, quando chega no mar. Então, numa condição normal, isso vai acontecer também. Só que com a intensificação, com a abertura de áreas, desmatamento, com toda essa questão ambiental envolvida, que é retirada da vegetação para plantio, pode haver exposição de solo, que a gente coloca aí, que é o solo exposto e a chuva batendo nele, podendo levar esse sedimento. Ah, professor, mas então não vamos desmatar, não pode fazer nada, não pode trabalhar? Não, não é bem assim, né? A gente fala isso, porém, tem as técnicas para evitar esses problemas, tá? Porque produtor nenhum quer o seu solo sendo perdido, produtor nenhum quer ver erosão na sua propriedade, porque ele não quer perder sua área produtiva, ele não quer perder, ele sabe que ele está perdendo dinheiro quando acontecem as erosões, quando acontecem esses sedimentos sendo carregados. Então, o produtor, o que ele quer? Ele quer que sua propriedade seja produtiva. Para ser produtiva, tem sim que desmatar uma parte, tem sim que utilizar os métodos lá, desde que sejam os tradicionais, isso quando é permitido, em algumas comunidades é permitido ainda o uso do fogo, a liberação para isso, ou a limpeza da área dentro da legislação feita com máquina. Então, a gente está falando de uma área que foi limpa, dentro daquilo que permite a legislação, que no caso a região amazônica, onde não tem os zoneamentos, aí é 20%, que é o desmatamento legal. Então, pode desmatar lá os 20%, usa aquela área, os 20% da área total da terra para os plantios agrícolas de modo geral. Desde que essa área não seja de área de APP, né, não seja uma beira de um rio ou uma área de encosta muito íngreme, aí, acima de 45 graus de inclinação, que aí seria aquelas áreas também de preservação. Então, a gente tem que saber escolher uma área numa propriedade, se for desmatar para fazer o plantio, tem que saber qual que é a área para não pegar uma área dessa que também não é permitido por lei. Enfim, vamos falar que a área já está desmatada ou que vai ser desmatada. De qualquer forma que for trabalhar nessa área, ela, se tiver com o solo exposto, vai acontecer algum tipo de erosão, algum tipo de assoreamento. Então, a gente sempre pensa e tenta buscar e tem que se conhecer os atributos físicos do solo para evitar esses problemas aí de erosão, de escoamento superficial, e a erosão ela vai aumentando de tamanho conforme vai passando o tempo e vai chovendo sempre no mesmo lugar. Aquele solo, se ele não tiver coberto, quanto mais passa o tempo, mais vai fazendo o quê? Mais esse solo vai sendo levado embora, e mais vai assoreando o rio, e mais vai formando um buraco onde a gente não deseja, tá? Então, quais são os atributos físicos do solo que a gente vai conhecer? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre densidade, tá? Vai falar um pouco mais. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho da letra para vocês. A gente vai falar um pouco aí sobre densidade, tá? Vou colocar aqui. A gente vai falar sobre... Dentro da densidade, tem dois tipos, tem a densidade real e a densidade de partícula, a gente vai separar isso aí depois. Umidade do solo, tá? Umidade, densidade. Densidade real de partículas é a gente soma e tal. Depois vem a porosidade. Então, vamos falar separado de cada coisa. Densidade. O que é densidade? Densidade é uma relação massa sobre volume de um solo, tá? Eu tenho dois tipos de densidade, a densidade real e a densidade de partículas, tá? A gente vai falar separado de cada uma.
Aí nós temos também a umidade do solo. Também nós temos dois tipos de umidade, que é a umidade com base em massa e a umidade com base em volume, tá? Então, a umidade, ela também tem dois tipos que a gente vai estudar. E a porosidade. Então, densidade é uma relação massa-volume. Quanto mais denso o solo é, maior esse valor de densidade. Ou seja, se eu tenho um solo que ele está muito compactado, essa densidade ela vai estar alta. O valor da densidade vai estar alto. Como é que a gente sabe disso? A gente vai ter que calcular isso aí, medir, ir a campo, ver esses valores e calcular, tá? Umidade. Umidade, nós temos... O que é umidade? A quantidade de água que tem no solo, né? O teor de água que tem no solo. Então, essa quantidade de água aí que tem no solo, ela é também medida. A mesma amostra que a gente usa para fazer a densidade, a gente faz a umidade também, tá? Assim como a mesma amostra para fazer a umidade, a gente também faz a porosidade. Então, esses são os parâmetros, vamos dizer assim, densidade, umidade e porosidade. A porosidade é o quê? É a relação daquele espaço vazio que tem no solo. Então, quantos por cento de poros tem no solo? Então, tudo isso aí a gente vai estar observando e vendo. Numa amostra de solo, quanto que eu tenho de poros? Tá? Provavelmente nós vamos ter que fazer 2 aulas práticas. Eu estou pensando aqui, uma para a gente fazer a coleta desses materiais e uma outra para a gente fazer análise no laboratório. E, se possível, ainda uma terceira aula, se fosse o caso, que aí a gente conseguiria fechar com a curva de nível. E as 3 aulas seria prática, seria 100%. Se vocês quiserem, a gente combina aí e já começa a fazer, tá? Mas primeiro vamos ver a parte teórica e... Porque eu não consigo fazer coisa de laboratório aqui no Google Meet, né? Então, a gente tem que ir lá e manusear, não tem o que fazer. Ir lá, mexer, pegar o solo, mostrar no equipamento e assim que tem que fazer, tá? Bom, apesar de que existem os tais laboratórios virtuais aí, né? Mas esses nossos de solo a gente não tem em laboratório virtual. Então, o mais correto seria fazer alguma coisa de forma presencial. Então, vamos lá. Umidade, densidade, porosidade. Esses são os 3 atributos físicos principais. Aí dentro deles tem outras coisas aí que a gente vai estar comentando, falando, e claro, nós vamos falar também um pouco sobre a textura do solo. Tá? O que é essa textura? É uma relação da quantidade de areia, sílica e argila que tem no solo. Então, em geral, esses são os atributos físicos do solo que a gente vai estar estudando. Tá? Atributos, aqui que apertei aqui no lock, sem querer eu apertei aqui. Atributos físicos. Computador diferente é difícil. Físicos do solo. Beleza, então aqui. Densidade, umidade, porosidade e textura. Dentro da densidade, gente, tá? Nós temos 2 separações aqui, tá? Dentro de densidade. Nós temos aqui a densidade aparente, tá? E nós temos a densidade real ou de partículas. Vamos colocar aqui, ó. Então, dentro da densidade nós temos a densidade global, ou também chamada aí de... Deixa eu diminuir um pouquinho a letra para caber. Densidade global ou densidade aparente. Ou ainda só como densidade. Às vezes tem alguns autores que usam essa densidade aparente ou densidade global, chama só de densidade normal mesmo, não usa outra coisa. Então, seria essa nomenclatura aí que é utilizada. Mas a mais comum nos livros de física do solo aí, eles chamam a densidade global ou densidade aparente do solo. Aparente, tá? Então, tem esses... A fonte ficou diferente. Deixa eu botar aqui a fonte 18 para todo mundo. Pronto. O outro parâmetro que a gente tem, quem está tentando entrar aí? Tem alguém tentando entrar? Escutei um barulho aí, pode falar. O Zé Neto não conseguiu entrar não, né? Até agora.
Eu que tinha caído aqui, professor, já voltei. Ah, tá. Então, beleza. Faz parte desse horário de 6 horas, que é foda, aí a internet fica ruim. Tá todo mundo uma hora dessa, passando imposto, abastecendo o carro, saindo de serviço, pegando o celular para olhar a mensagem. Aí é tipo assim, é um horário de pico, tá todo mundo usando ao mesmo tempo, chegando em casa, abrindo e-mail e vendo coisa. A maioria é conversando fiado e perdendo tempo, né? Aí atrapalha a gente que quer estudar. Aí tá bom. E aí, densidade de partículas também é outro tipo de densidade. Oh, merda, esses botões aqui bem do lado, no outro aqui. Densidade de partículas. Vou explicar o que é cada coisa, tá? De partículas, ou também chamada de densidade real, tá? Também chamada de ou real. Então, isso aí é a densidade. Quando a gente fala de umidade, tá? A umidade também ela é subdividida aí em dois tipos. Deixa eu jogar mais para baixo aqui um pouquinho. Então, nós temos também a chamada de umidade com base em massa, tá? Então, nós temos a umidade com base em massa. E nós temos a tal da umidade com base em volume, tá? Então, esses são os dois tipos de umidade que a gente vai estar comentando e estudando sobre, tá? E, claro, a porosidade, que eu já falei que é o espaço vazio do solo, esse aqui ele não tem subdivisão, tá? Como os outros aí. E a textura do solo, que é a característica física do solo, que trata da questão da areia e argila do solo. Então, esses são os parâmetros físicos, em geral, que a gente vai estar estudando aí, sem medo de ser feliz, né? Pode-se dizer. Beleza? Bom, então é isso aí. Vamos começar falando sobre a densidade, tá? Deixa eu apagar essa imagem toda aqui. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a densidade do solo ou densidade global, tá? Deixa eu voltar tudo ao estaca zero aqui para a gente limpar aqui, fica mais fácil. Bom, então, gente, a tal da densidade, deixa eu só apagar aqui a lousa. Vamos delete aqui, pronto. Então, o primeiro parâmetro que a gente vai falar seria a densidade do solo. Densidade aparente do solo, tá? A densidade aparente tem umas letras gregas aí que dá o nome dela e tal, mas eu vou chamar de dA, tá? Que é mais fácil para a gente entender. Tem uma letra que é aquela, acho que é signo, que faz um S assim, e eles colocam aquela letra para representar a densidade nos livros de física do solo, tá? Mas densidade nada mais é o quê? A massa dos sólidos do solo dividido pelo seu volume, tá? Então, massa sobre volume. A massa do solo dividido pelo volume. Essa é a densidade do solo. Como é que a gente faz isso? Então, você pega uma quantidade de terra. Imagine um pote cheio de terra, né? Eu estou com uma tampa aqui daqueles de potinho de sorvete, né? De Megabom, aqui é sorvete Megabom. Imagina eu pego 1 litro, aquele potinho de 2 litros. Esses potinhos de sorvete que todo mundo usa para guardar alguma coisa em casa, né? Tipo Tupperware, né? Tupperware de pobre é isso aqui. Tupperware de rico é aquele durinho lá, custa R$60 um bichinho desse. Esse aqui custa 10 conto e ainda vem um sorvete, né? E sobra o pote. Então imagina um pote desse de sorvete cheio de terra. Se eu encher ele de terra, vamos colocar aí. Faz de conta que eu fui lá no campo, cravei o meu pote de sorvete no chão, faz de conta que ele é de metal, porque se você cravar ele no chão, ele pode quebrar, né? Mas vamos supor que eu fui lá, cravei ele no chão e tirei uma amostra de solo sem deformar ela. O que é uma amostra de solo sem deformar? Vamos supor que eu catei essa amostra exatamente do jeito que ela está lá, sem esfarelar ela, tirei um tijolo de terra certinho. Faz de conta que eu fui lá, peguei o pote, empurrei ele para dentro e levantei e saiu o torrão inteirinho, certinho.
Esse pote de solo, esse pote cheio de terra, imaginem na cabeça de vocês, que eu tirei lá um tijolo de terra. Qual vai ser a densidade dele? Então, o volume eu já sei que é de 2 litros, né? O volume disso aqui, um pote de sorvete aqui, essa tampa aqui é de 2 litros. 2 litros de sorvete vem dentro. Tem uns que é 1,5 litro, 1 litro, mas a maioria é de 2 litros, esses que vende no mercado aí. Vamos supor que eu peguei esse solo, tirei do pote, né? Porque o pote tem um certo peso, né? E botei na balança. Vamos supor que esse pote aí deu um total, esse total de solo dentro do pote deu 2,5 kg de terra, tá? Faz de conta que eu fui lá, cravei o pote de sorvete no chão, tirei o solo e fui lá e pesei, tá? Deu 2,5 kg de terra, foi o que pesou. E o volume? Qual que é o volume do solo? Quanto que é o volume do pote mesmo? Que eu acabei de falar? Oi? Volume de quantos litros? 2 litros, né? Então, a densidade do solo vai ser o quê? A densidade do solo vai ser o quê? A massa do solo, que é esse peso dele, em quilogramas, dividido pelo volume, que é 2 litros. Então, a densidade desse solo vai ser 2,5 dividido por 2. Então, vai ser 1,25 quilogramas por litro, né? Se você fazer a divisão aí 2,5 por 2, vai ser 1,25 quilogramas por litro. Ou seja, cada litro de terra pesa 2,5 quilos. Ponto. Tá? Essa densidade de 2,5 litros também pode ser chamada de 1,25, quer dizer, pode ser chamada também de 1,25 quilogramas por decímetro cúbico. Por quê? Porque 1 litro e 1 decímetro cúbico é a mesma coisa. Tá? Se você for fazer essa conta aí, um é a mesma coisa do outro. 1,25 kg por decímetro cúbico também é a mesma coisa. Beleza. Vamos supor agora que eu peguei esse solo, peguei ele, tá? O que eu fiz com ele? Eu fiz uma compactação nesse solo. Imagina o pote de 2 litros lá. Eu vou lá em cima dele e eu vou amassando esse solo com a mão. Apertando, 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 apertando. Vamos dizer que eu reduzi esse solo na metade, tá? Faz de conta que eu consegui apertar ele. Apertei tanto, fui molhando, apertando para ele conseguir compactar. Vamos supor que aquele solo que estava lá no limite dos 2 litros lá, agora ele está aqui no meio. Então, qual vai ser a densidade desse solo agora? Vamos supor, imagina um pote de sorvete. Eu fui lá e compactei com o mesmo solo. Tá? Não coloquei mais terra. Peguei a mesma terra que estava lá dentro do pote. Fui apertando, apertando, fui batendo, até ele chegar na metade. O máximo que eu consegui apertar, ele foi até a metade. Depois não foi mais. Qual vai ser a densidade desse solo? Quanto será que ele está agora de densidade? A massa vai ser a mesma. O que vai aumentar? Acho que agora é o José. Entrando. Então, veja bem, ó. Agora sim, agora o homem chegou. Então, imagine aí, ó. Eu estou com um pote desses de sorvete. Opa, agora deu certo, né? Tá falando aqui de densidade do solo. Então, ó, imagina eu estou aqui com um pote de sorvete, tá cheio de terra. O pote de sorvete cheio de terra pesa 2,5 kg. Quando eu divido 2,5 kg por 2, né, porque o pote de 2 litros e ele está com 2,5 kg de terra dentro. Então, qual é a densidade desse solo na sua forma original? Então, ele tem 2,5 dividido por 2. 2,5 é o peso do solo, dividido por 2 litros, que é o volume que ele ocupa. O pote não é de 2 litros, então nós temos uma densidade de 1,25 kg por litro, quando a gente faz a divisão. Agora, o que eu falei? Vamos supor que eu pego esse mesmo pote cheio de terra e vou apertando ele, como se fosse o boi passando, compactando, passando carro, passando máquina em cima. A gente está só compactando esse solo. Imagine agora que eu estou com a densidade de quanto? Vamos supor que eu reduzi pela metade desse pote. O solo que está lá dentro é o mesmo, só que eu diminuí o volume, né? Antes o volume não era de 2 litros. Se eu reduzir pela metade, vai para quanto o volume agora de terra dentro desse pote? Compactei. O que vai dar, será?
como é que a gente compacta o solo? A gente vai colocando, vai apertando, vai compactando, vai colocando um pouco de água para quê? Para a água expulsar o ar que está no meio dos poros. O que vai acontecendo? O solo vai descendo, vai se espremendo nesses poros que estão livres, tá? Então, quando o solo está na sua forma natural, ele está como? Ele tá ali cheio de poros, cheio de buraquinho para as minhocas andar, para a raiz penetrar, para entrar os bichinhos, fazer a porosidade do solo, para entrar o oxigênio para a raiz. Então, está tudo numa vida harmônica, está tudo certinho. Né? Então, vamos dizer que a densidade ali de 1,25 é quando o solo está tudo ok, está tudo bonito. A partir do momento que a gente compacta esse solo, vamos dizer que eu coloco, exponho esse solo numa área de super pastejo, onde a boiada fica pisando direto, onde passa muita máquina, onde tem muita compactação de alguma coisa. Então, o que vai acontecer? Esse solo vai se espremendo mais para dentro, tá? Então, como eu falei para vocês, imagine agora esse meu pote de terra, eu compactei ele chegou na metade. Qual vai ser o volume de terra dentro desse... O volume tinha 2 litros, eu fui até a metade compactando. Eu tenho quanto litro de terra agora? 1 litro, né, professor? Que reduziu pela metade. Quanto? 1 litro, reduziu 1 pela litro. metade. Exatamente, 1 litro. Então, é isso que você tem. Se você tinha 2 litros, foi até a metade. Então, agora eu tenho 1 litro de terra. E a massa de terra? Tem quanto de terra dentro desse solo? Os mesmos 2,5 kg. Pelo menos 2,5 kg. Eu só fiz apertar ele, eu só dei uma pressão física dentro dele. Mesmo que eu coloque água nele, a água ela não é contabilizada nessa conta, tá? Porque a quantidade de terra é a terra livre, sem a umidade, vamos dizer assim, que secou o solo. Então, depois que secou o solo, a água ela vai embora de qualquer jeito. Então, vamos dizer que eu coloquei água para dar uma compactada, mas depois eu botei na estufa, eu botei no sol, esse solo secou. Então, ele ficou ali compactado, mas ele não tem mais tanta umidade para mim contabilizar essa água. Então, essa água, a gente não considera ela. Então, o solo agora, ele tem o quê? Ele tem 1 litro só de terra e os quilos é o mesmo, 2,5 kg de terra. Então, dentro daquele pote, continua tendo os 2,5 kg de terra. A não sei que eu joguei um pouco da terra fora. Mas vai ter o mesmo tanto de terra, porém, o volume agora, como eu apertei, eu diminui o volume. Então, qual vai ser essa nova densidade após a compactação? Então, antes da compactação, né, vamos dizer assim, ó, antes, nós tínhamos essa densidade aqui do solo. Antes da compactação, nós tínhamos essa densidade aqui, ó. Por diferente, a gente se perde onde a gente tá. Peraí. Antes da compactação, nós tínhamos essa densidade do solo, na sua condição natural. Depois que eu compactei, o solo ele ficou com os 2,5 kg do mesmo jeito, né? Densidade, né? Massa sobre volume. Então, a massa é 2,5 kg, dividido pelo volume, que ao invés de 1 litro, ao invés de 2 litros, agora é somente 1 litro. Então, a densidade desse solo vai ser 2,5 dividido por 1. Então, a densidade aparente desse solo vai ser igual a 2,5 kg por litro, tá? 2,5 kg por litro. Ou seja, esse solo ele é o dobro mais denso do que o solo anterior, antes de ser compactado, tá? Então, claro, isso é numa amostrazinha, num experimento que a gente está fazendo aí, numa conversa. Mas isso pode acontecer no campo, no dia a dia. O boi está lá pisando, compactando. Talvez não chegue a tanto, de chegar a diminuir pela metade o volume do solo. Mas pode acontecer, né? Talvez chegue aí a 2,2 a densidade do solo, que é uma densidade bastante crítica. Quando eu chego numa densidade dessa acima de 2, o solo já está praticamente em estágio de degradação. Ele já não está em condições físicas adequadas para o desenvolvimento de raiz, tá? Na verdade, quando a densidade do solo ela passa de 1,4, então, ó, 1,25 é uma densidade interessante, 1,4, 1,25, 1,3, 1,35, beleza. Acima de 1,4, 1,45 já começa, se for solos de textura arenosa, nem tanto, mas os solos de textura média e argilosa, com densidade aí acima de 1,4, já começa a dar problema no desenvolvimento de raiz de planta. Então, isso já começa a interferir no crescimento das plantas, já começa a interferir na sua produção, já começa a dar menos ganho para o animal, porque a planta já não cresce mais do jeito que tinha que crescer,
o animal já vai se alimentar de menos forragem e automaticamente é menos renda para o produtor no final das contas. Então, um solo muito compactado, ele vai dar perda no final das contas de qualquer jeito, tá? Isso a gente está falando de pastagem. Se fosse qualquer outra cultura, mesma coisa, tá? Só que as pastagens, quanto mais compactadas, elas têm uma característica de serem mais críticas ainda à compactação. Porque em gramíneas, por ter raízes mais finas e menos, que descem menos em profundidade, então elas dependem muito dos nutrientes que estão ali na superfície. Então, qualquer que seja a compactação ali de superfície que dê problema no crescimento, ela não conseguir alcançar o nutriente, ela já vai ser uma planta que vai ficar prejudicada no seu desenvolvimento, tá? Então, em geral, tá? Em geral, uma raiz de uma planta, ela precisa de ter poros, ela precisa de respirar, tá? Que raiz de planta respira, tá, gente? Então, para ter respiração, tem que ter oxigênio dentro do solo. Senão, o que vai acontecer? Vai ter muito pouco oxigênio, aquelas raízes que estão ali, elas estão respirando, então elas estão liberando CO2, né? Automaticamente excesso de CO2 vai atrapalhar o crescimento das raízes, vai intoxicar ela própria. A gente fala da planta, a planta, uma parte da planta faz fotossíntese, outra parte respira, que nem a gente, tá? Então, qual é a parte que faz fotossíntese? É a folha, né? A folha está lá virada para o sol, captando energia do sol, captando CO2, fazendo fotossíntese e liberando oxigênio para a gente respirar. Assim que esse oxigênio que elas liberam também, elas também respiram desse oxigênio pelas raízes, né? Porque a raiz precisa de oxigenação para suas células. Então, se a célula da raiz não tiver oxigênio, aquela raiz está comprometida o seu desenvolvimento, pode até morrer a planta, dependendo da situação. Um ambiente alagado, por exemplo, para uma planta que não está adaptada naquele ambiente, é morte certa, né? Então, imagine aí isso aí acontece todo ano em todo lugar, né? O Zé Neto, talvez, até visualiza mais isso aí quando vai nas propriedades por aí afora. Você tem uma área que alagou, você vai lá, o capim tá tudo seco, né? Isso quando não dá fungo de pastagem, né? Aquele fungo lá que o Assis falava bastante, né? Agora ele não está mais na Boa Safra, mas ele falava bastante nas palestras dele, dos fungos que causa morte súbita em pastagem. Então, em geral, você tem o quê? Uma área que alaga, né? Choveu demais, ela alagou. O alagamento em excesso faz o quê? Expulsa o ar do solo, né? O oxigênio, tchau, vai embora. Então, ela não tem como ela respirar. Então, ela fica ali afogada. Então, é a mesma coisa que você pegar, entrar dentro de uma piscina e tentar se afogar. Vai ser a mesma coisa. Não vai para frente, né? Claro que se a pessoa tentar se afogar, ela não consegue. O próprio corpo, por si só, ele volta para a superfície, né? Nem que, se a pessoa souber nadar, ela não morre afogada. Mas só vai morrer se não tiver jeito, ficar prensada lá no lugar, alguma coisa acontecer. E a raiz, ela não tem essa opção. Se ela veio água pro pé dela, ela não tem como sair correndo ou tirar a raiz para fora. Isso de plantas que não são adaptadas, tá? Existem plantas adaptadas que fazem isso, que conseguem segurar o oxigênio dentro dela e respirar aquele oxigênio dentro dela mesma, ou seja, ela forma às vezes poros dentro dela mesma e consegue captar oxigênio. Tem plantas que emitem uma raiz aérea, né, que fica ali como se fosse uma pontinha para cima, só como se fosse aquele negócio que o pessoal usa em piscina, que você põe na boca, não tem? Você bota ali na boca e fica só sugando ar. Tem planta que faz aquilo ali, ela solta uma raizinha para cima e fica lá com aquela pontinha. Aquelas plantas de brejo, de mangue, faz muito isso. Elas soltam uma pontinha para cima e fica ali captando oxigênio e mandando para aquelas raízes que estão lá embaixo no ambiente alagado. Então, consegue sobreviver. São tal dos... essas plantas têm poros e características na sua raiz chamada de aerênquimas, né, que são estruturas que conseguem ajudar a captar ar e fazer elas sobreviver. Mas isso são plantas adaptadas aquelas plantas lá do Pantanal, que não, chega na época da chuva, elas alagam e não morrem, né? Fica ali submersa dentro da água e não morre. Então, tem essas características aí, tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui agora, tá? Dessa mesma questão de densidade. Vamos colocar aqui um exercício. Um solo foi coletado por um engenheiro agrônomo
tem uma propriedade para fazer testes físicos. Existe um equipamentozinho de coleta que depois eu pego ele no laboratório aqui para mostrar para vocês. É um ferrinho chamado de anel volumétrico. Alguém já viu esse anel volumétrico aqui no laboratório da faculdade alguma vez? O anel volumétrico ele é muito utilizado principalmente para fazer esses testes físicos aí do solo, tá? Então, o solo foi coletado por um engenheiro agrônomo em uma propriedade para fazer testes físicos. Com um anel volumétrico foi coletado. Deixa eu botar aqui esse com um anel volumétrico bem aqui. Com um anel volumétrico por um engenheiro agrônomo para fazer testes físicos. Ou, quem já viu esse anel volumétrico? Alguém já viu de vocês? O anel volumétrico tem 5 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. Então, o que é esse anel volumétrico? É como se fosse um cano de ferro que você corta. Imagina um cano de 5 centímetros de altura por 4 de boca ali, 4 centímetros de diâmetro. Então, ele vai ter um volume, esse pedaço de cano. Imagina um pedaço de cano que você corta com 5 centímetros. Aí você vai lá, crava ele no solo e retira a amostra. Então, o anel volumétrico é isso. Você vai cravar ele no solo e vai retirar uma amostra. Ao retirar essa amostra, o que vai acontecer? Você vai pegar esse solo que está dentro da amostra, vai retirar de dentro do anel e vai pesar esse solo no laboratório. Quando você pesa ele no laboratório, você já tem o resultado da amostra do jeito que ela está lá no campo. Só que essa amostra ela não está seca, ela está com a umidade do campo. Então, se eu quiser saber a quantidade de água que tinha nessa amostra, basta eu pesar ela antes de ir para a estufa e depois que vai para a estufa. Então, eu coletei no campo, peso antes e peso depois. Pesando antes e pesando depois, eu consigo saber quanto de água que saiu dessa amostra no tempo que essa amostra ficou na estufa. Então, geralmente, a gente coloca essa amostra de solo na estufa e fica por 24 horas, de um dia para o outro, né? E aí, o peso que estava antes menos o peso que estava depois, você consegue saber quanto de água que saiu, tá? Então, é bem simples esse testezinho aí. O anel volumétrico tem 5 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro, tá? Ponto. O solo foi levado para a estufa, pesando. Deixa eu ver quanto vai dar esse solo aqui para mim não colocar um valor nada a ver para vocês aí. Pesando, deixa eu ver aqui, 5 de altura, né? 4 de diâmetro, então vai ser π vezes o diâmetro ao quadrado, vezes a altura dividido por 4. Tá, vai dar isso aqui. Vamos dizer que esse solo deu... Tá, vou colocar aqui pesando 90 gramas. A minha primeira pergunta: qual a densidade do solo? Qual a densidade aparente deste solo? Então, bem tranquilinho aí. Densidade na massa sobre volume, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber, a massa já está ali, 90 gramas. Qual que é o volume? O volume eu tenho que descobrir com base na forma do volume do cilindro, tá? O volume de um cilindro vai ser o quê? Vai ser π vezes o diâmetro ao quadrado, né? Que seria o diâmetro do anel aí ao quadrado, vezes a altura da amostra, dividido por 4. Isso aí é o volume de qualquer coisa. Então, o volume de um cilindro vai ser igual a o π, valor de 3,1416, para ser mais preciso, vezes o diâmetro ao quadrado, vai ser o 4 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é de 5 centímetros, né? 5 centímetros, tudo isso aí dividido por 4. Fazendo essa conta aí, quanto que nós temos?
4 quadrado vai dar 16, depois divide por 4 vai continuar 4, 4 vezes 5, 20, 20 vezes o π. Fazendo essa conta aí, deu 62,83. Vocês fizeram aí? O que é a unidade aqui? Vai ser centímetros cúbicos, porque isso aqui é centímetro, então ao quadrado vai dar centímetro quadrado. Isso aqui é só centímetro, então aqui é centímetro. Aqui, quando eleva ao quadrado, fica centímetro quadrado, né? Então, centímetro quadrado com... isso aqui, 4 elevado a 2, né? No caso certo seria fazer isso aqui, né? 4 centímetros elevado ao quadrado, desse jeito aqui. E aí você tem os 16 centímetros quadrados certinho. Então, quadrado com mais 1 centímetro aqui, vira centímetros cúbicos. Então, o volume desse anel volumétrico, desse anel que a amostra foi coletada, é de 63,83 centímetros cúbicos. 62, tá? Eu coloquei errado aqui. 62,83 centímetros cúbicos. Pode conferir aí, ver se está certo essa conta que eu fiz. 62 centímetros cúbicos também é a mesma coisa que 62 ml. Se vocês quiserem colocar aí, para quem conhece mais a unidade, isso aqui é a mesma coisa que 62. Assim como o litro é a mesma coisa que centímetros cúbicos, o litro é a mesma coisa que o decímetro cúbico, que é o que a gente fez na conta anterior ali. O ml é a mesma coisa que o centímetro cúbico. Então, isso aqui também é a mesma coisa que 62,83 ml, né? Mililitros. Tá? Então, é a mesma coisa. Beleza, então qual vai ser a conta aí? Volume é igual, densidade é igual a massa dividido pelo volume da amostra. Qual que é o volume? Então, nós achamos já, né? Então, a densidade vai ser igual a massa, que é de 90 gramas, né? Dividido pelo volume, que é de 62,83 centímetros cúbicos. Beleza? Fazendo essa divisão aí, 90 dividido por esse valor. 90 dividido por esse valor. Então, nós temos uma densidade de 1,432. Densidade é igual a 1,43. Vou colocar só 1,43, duas casas, tá bom. 1,43 gramas por centímetros cúbicos. Tá? Aí, gente, veja bem, ó. Aqui a gente tinha feito com quilos e decímetro cúbico. Então, as unidades, elas são proporcionais. Se eu estou pegando 1 litro e a densidade desse negócio é maior do que 1 litro, então vai dar sempre alguma coisa, um número maior do que 1, né? Então, é proporcional, assim como a gente pegou aí em gramas e em centímetros cúbicos, mas é a mesma coisa, tá? A densidade lá do primeiro exercício era 1,25, depois de compactado virou 2,5, né? Assim como a densidade desse exercício aqui deu 1,43 gramas por centímetro cúbico, ou seja, para cada ml de solo, pesa 1,43 gramas a amostra. Assim como se fosse para 1 litro, se fosse para cada litro de solo ou para cada decímetro cúbico de solo, pesaria 1,43 quilos. Então, é proporcional. Por quê? De centímetro cúbico para virar litro, né, ou decímetro cúbico, eu tenho que multiplicar por 1.000. Então, multiplicando por 1.000 isso aí, viraria 1.430 gramas, que é igual a 1 litro, né? Ou 1 decímetro cúbico, multiplicando tudo por 1.000 isso aí. Então, fica a mesma proporção, tá? Não vai mudar esse negócio. 1.430 gramas é a mesma coisa que 1,43 quilos por litro, se fosse fazer em quilograma por litro. Então, dá na mesma aqui essa conta. Aí eu pergunto para você, essa densidade, ela estaria legal? O solo está muito compactado? Como é que está? Na verdade, essa densidade aí, ela já está passando um pouquinho. Como eu falei para vocês, a densidade do solo acima de 1,4 para solos de textura média ou argilosos, solo arenoso não, solos de textura média e argiloso, já é um indício de início de compactação do solo. Então, já é um indício que esse solo está tendendo a um estágio de degradação. Está tendendo a um estágio de começar a comprometer o crescimento das plantas, tá? Então, tem que ter esse cuidado aí. Então, esse solo aqui com 1,43, ele já está num estágio um pouquinho crítico aí com relação à sua densidade. Beleza?
Gente, 6h30 já, eu não vou estender, né? Apesar de que hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, em razão do problema técnico que a gente teve aqui no início, mas eu vou terminar, porque daqui a pouco eu tenho que ir para casa daqui da faculdade, vou começar minha aula da noite com o pessoal daqui, vou ter que ir para casa para começar a aula, então até chegar em casa já praticamente já começou, beleza? Aí, semana que vem, interromper a gravação.